Acho que agora vai, gente. Volta aí, Cacau. Cacau entrou. Aguardando o Cacau. Vamos aguardar o Cacau. Oba! Voltamos! Agora Agora sim, foi. hein? Legal. Agora vamos esperar a galera aí voltar. Volta, Me vê? gente! Mas olha só, enquanto o pessoal vai voltando. Eba! Ah, que bom! Tá tudo certo. Enquanto o pessoal vai voltando, é bom a gente explicar uma Que coisa bom, Fábio. engraçada, porque a gente fala tão naturalmente, quem ouve pode achar estranho. A gente se chama de gente, mas é isso mesmo. É Vou preciso contextualizar, fazer essa né? explicação para não acharem que a gente é doido, né? Então, a gente se Contextualiza. conhece há 20 anos, né, Cacau? Tem 20 anos que a gente se conheceu. Desde Não foi 2001. 2000? 2000. Não? Foi no ano Ah, não, 2000. 2000. A gente se conheceu na 2000. faculdade de artes cênicas, foi quando a gente fez o bacharelado, né? Esse tempão atrás, e aí nunca mais a gente se largou, graças a Deus, que eu amo o Cacau. É um super amigo, super É. profissional. E aí, assim, eu sempre tive esse hábito, sabe, de chamar de gente, né? Então eu entrava na sala de aula, oi, gente! Aí eu saía, tchau, gente! As pessoas respondiam, oi! Não, não é para Tipo vocês, é isso. para E aí ele. ficou gente. Aí o Cacau começou a me chamar de gente. Aí pronto. Então quando a gente fala gente, não necessariamente é a gente. Pode ser a gente ou pode ser vocês. Ou pode ser vocês ou pode ser a gente. Algo assim. Enfim. Mas olha só, o pessoal tá entrando aí ainda. Eu queria, assim, Enfim. Cacau, o que que acontece? A gente tem um tema hoje, né? Que é como as ferramentas para atores, né? Uhum. Técnicas para atores podem ajudar qualquer pessoa a se comunicar melhor. Mas a gente sempre coloca umas perguntas para o público da gente, para os seguidores, quem quiser perguntar alguma coisa, né? E eu tenho, assim, algumas perguntinhas para você. Ótimo. Não, não sei se vai Dam, dar dam, dam, tempo. Eu acho isso muito legal, porque dam. sempre fica cheio. Eu até agradeço a participação de todo mundo aí que mandou pergunta. É muito legal, assim, essa interação. Eu não sei o que, que vai dar tempo da gente fazer aqui, mas qualquer coisa, se não der, a gente marca a live parte 2. Tá bem? Oba! Vamos devagarzinho, Muita vamos coisa lá, que tem legal para a muita gente falar. coisa, né, Cacau, Fábio? conta um pouquinho aí da sua história enquanto as pessoas estão entrando na live, do teu trabalho. Conta aí. Bom, a primeira vez que eu me senti à vontade, acho que o primeiro estalo que eu tive, eu gosto de contar isso, o primeiro estalo que eu tive foi a minha primeira pista, se eu seria ator ou não, claro que eu não pensava nisso, mas eu mudei muito de escola. E no Jardim 3, eu saí de um colégio pequenininho lá em Petrópolis e fui para um grandão em Foz do Iguaçu. E eu lembro que era difícil trocar de escola para criança, né? Porque você chega no meio do ano, os coleguinhas não te conhecem. Não lembro se tinha Devia bullying ter. no Jardim 3, mas enfim, eu lembro que eu, contando as. Devia ter. Conta- Contando a história da Chapeuzinho Lembro, Amarelo do sim. Chico Buarque, lendo, eu lembro que eu percebi que as pessoas tinham parado para ouvir o que estava acontecendo. E eu lembro de eu pensando, assistindo aquilo, se olha que interessante, aqui tem um lugar em que eu me sinto confortável, em que eu prendo a atenção das pessoas, e aí ficou isso na minha cabeça. Né? Eu comecei a fazer teatro ainda em Curitiba, e aí fui para São Paulo, peguei lá tive a sorte de pegar talvez os dois melhores professores de atores que eu pude pegar, que foi o Marco Antônio Pâmio, que na verdade, um tremendo ator, e dava aula, mas com muita didática. Ele tinha passado pelo Antunes Filho e pela Royal Shakespeare Company, então chegou Aham. doido para vomitar aquilo, né? Pra... E a gente novinho, com 20 e poucos anos, assim, que nem cachorrinho, querendo a comidinha na boca, querendo aprender, né? E foi muito legal. Ele e a Cristina Mutarelli deram uma. E aí eu vim para o Rio, fiz a faculdade, foi bom para conhecer pessoas. E, na real, né, o que eu acho que eu mais vim aprendendo foi fazendo, 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 né? Mais do que em faculdade, do que em curso. Eu tive a oportunidade de fazer muito teatro. E só muito depois começar a fazer algumas coisas em audiovisual.
Às vezes a galera começa meio nova no audiovisual. Para mim foi bem o contrário. Eu fui fazer, sei lá, a Porta dos Fundos, ou as participações já grande. Então já tinha passado pela batalha que Já é o tinha essa teatro, no melhor experiência, né? sentido, mas né, que é daquela Pois é, que é aquela comunicação radical. E nesse meio do caminho, que eu acho assim interessante, é que eu pude trabalhar, e sempre me interessou, outras áreas do saber que não tinham a ver necessariamente com arte cênica. E eu consegui levar a minha experiência como ator, diretor e tal, para dentro desses lugares, como a Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo, né, que a gente era contratado para fazer saraus científicos. Né? Foi incrível. Como também já dirigi uma coisa para a Fiocruz de biologia Nossa! sintética, umas coisas muito loucas. Mas como é que mete teatro na biologia sintética num evento que não fique chato, que as pessoas possam tomar o chopp delas assistindo o evento e aquilo ser divertido? Então, sempre quis ter esse olhar, né? Para de pouco tempo para cá estar trabalhando com treinamento, né? De equipe para venda. Então, tento jogar. Eu acho que são tantas as coisas que a gente tem que às vezes são tão simples e banais para os atores, né? Que a gente já ouve falar desde que a gente começa o teatro lá longe, e que eu acho que podem ser de super Com valia certeza. O para quem teatro não é está na ator, vida da né? gente, né? Assim, Então, o tempo inteiro, né? De quando a gente nasce até quando a gente morre, a gente está o tempo inteiro se é, relacionando, o tempo inteiro, né? As cenas reais acontecendo o tempo inteiro, né? E é impressionante as ferramentas que a gente tem no é, teatro, ferramentas de interpretação que a gente pode usar para tanta coisa na vida, né? Não só para criança, como para adulto. É muito interessante. Eu lembro nossa, uma vez que a gente fez um curso aqui no IAB de teatro para não atores. Você lembra disso? A gente já trabalhou juntos várias vezes, com peça e com curso. lembro. E foi Faz muito maravilhoso, assim, tempo. eu lembro de depoimento das pessoas falando assim, o quanto elas conseguiram levar aquilo da sala de aula para a vida e como isso melhora a vida, né? Mas assim, então você é um ator, né? É. Raiz ali, já ator há muitos anos e desde sempre. E depois é que você foi para essa parte de professor e de produtor e de diretor, né? Eu já trabalhei com você também dirigindo uma peça que eu produzi, que ficou linda, Que ficou linda demais, maravilhosa. né, Fábio? Então, assim, eu acho muito Que legal essa produção experiência linda. que você tem como ator, né? E com as outras áreas assim da atuação, né? Não só você ali no palco atuando, mas também dando aula, também dirigindo, também produzindo. Isso traz uma bagagem muito legal, né? E, 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 muitas, e muitas vezes entendendo, né, que as pessoas sofrem mais ou menos por coisas mais ou menos parecidas. As pessoas que eu Aham. estou falando dos não atores. Né? É esquisito ficar separando isso, mas é verdade, assim. As pessoas têm mais ou menos algumas questões mais ou menos parecidas às pessoas normais, né? Assim, em Pessoas geral, normais é digo. ótimo, porque isso é muito o que acontece com a gente, né? Assim, Timidez. né? Você é ator, você não é normal. É uma produção É específica verdade. mesmo, né, Fábio? No relacionamento humano, na absoluta exigência de que não dá para botar uma máscara em cima de outra máscara. Quer dizer, um ator que não faz os mergulhos necessários para se conhecer, eu, na real, acho que qualquer pessoa. Mas, assim, o ator está trabalhando ali se apropriando de informações que não são dele, usando isso através de um personagem, se comunicando. Se o cara é mascarado, se ele não se conhece, fica difícil encaixar esses Sim. personagens com realidade, né? Porque a pessoa está se mascarando e não dá. E o audiovisual, não adianta, né? O audiovisual não é. Acabou o tempo em que o audiovisual era uma questão Não de dá atores e mais. diretores. O audiovisual agora é uma questão da dermatologista, do dentista, do Essa questão advogado, da de quem quer pandemia, vender um ela peixe pela simplesmente internet acelerou um processo que já aconteceria, acredito eu, naturalmente, né? Dessa tecnologia, assim, nesse nível da gente também. se falar o tempo inteiro assim. Eu acho que a partir de agora, muita coisa vai mudar, sabe? Eu acho muito difícil que as pessoas voltem a fazer reuniões presenciais, por exemplo, de um estado para o outro. Acho muito difícil que alguém saia do Rio para ir para São Paulo fazer uma reunião, a não ser que seja extremamente necessário, que tenha que assinar alguma coisa. Se bem que até isso a gente pode fazer na Aham. internet. Então, eu acho que esse contato, assim, né, virtual, essa questão de lidar com a câmera, seja do celular, todo mundo vai ter que lidar com isso de alguma forma agora, né? Exatamente. Quer dizer, o audiovisual é inclusive porque, na Sim, verdade, as pessoas fazem reunião no Zoom.
E para muita gente, fazer uma Para reunião no muita Zoom pode ser gente barra pesada, pode ser difícil, porque até para atores, o ator vai fazendo teatro, aí de repente ele começa ter aula de Sim, televisão. É um susto, porque é difícil aceitar a própria imagem na câmera, a sim. minha voz não é assim, ou a pessoa se coloca péssimo para a luz, ou no ângulo de câmera que fica um horror. E até os novos protocolos de conduta dentro de reuniões de Zoom, por exemplo, você tem que começar a pensar nisso. É diferente, né? Então é isso, assim, todo mundo tem que. Todo mundo agora é audiovisual. E Quem está essa trabalhando está fazendo transição, reunião no Zoom. Isso é ela não aconteceu audiovisual. aos poucos, né? Ela veio de repente e a gente teve que entender e aprender a lidar com isso, assim. O meu pai, que você conhece, tem 77 anos e essa semana eu estava fazendo uma reunião de trabalho com ele pelo Zoom. Então, no primeiro dia foi meio difícil. Como é que a gente faz? E aí Que a câmera legal. fica meio torta. Pai, não tô te vendo, vamos lá. E agora já é a opção dele, ele já aprendeu com 77 anos, porque é uma necessidade, né? Então a gente precisa saber lidar com isso. Tem uma pessoa falando, minhas reuniões de aula de dança eram no Aham. Zoom. É o que está acontecendo. E assim, eu vou seguir um pouco nas perguntas todas. Então, já usando isso que você está falando, tem uma pergunta que fala assim: muita gente que precisa usar câmera para se comunicar ou que precisa dar palestra, defendendo e tal, são naturalmente extrovertidos? Na grande maioria não, né, Cacau? E o que dá para se dizer, assim, dá para dizer para quem fica muito nervoso? Como lidar com esse nervoso, já que eu tenho que trabalhar com a câmera, né? O que eu tenho para dizer é o seguinte. Cala! Mentira. E travou um pouquinho o Cacau para mim, gente. Tá travado para vocês? Cacau, deu uma travadinha você Voltou! para mim. Você Voltou, que deu agora para mim, mas voltou. já voltou? Legal. Então, na real, muitos atores não são nada tímidos. Não são nada, aliás, extrovertidos. Muitos, muitos, muitos. É, primeiro que eu acho que se a gente vai se colocar no vídeo, ou presencialmente, tem que dar uma palestra, defender a sua tese, a gente tem que ter Sim, carinho com a gente mesmo. A timidez, o carinho por quê? Porque a gente precisa dar uma micro-investigada. Porque a gente tem vergonha por quê? Porque a gente tem medo. Tem medo de algumas coisas. Do julgamento, da comparação, de como os outros estão me vendo. A timidez, por trás da timidez, tem medo. Ah, mas por que você não quer se expor? Não sei, tem medo. Então, assim, tem um recurso que eu uso muito, que eu acho muito interessante, que não é nenhuma novidade, mas eu puxei de uma coach americana chamada Julia Cameron, que ela faz um trabalho assim meio de automapeamento. Né? Você faz uma linha do tempo narrativa sua, descobre quais são os seus medos mesmo. Tá, você tem medo do quê, Fabiana? Quando você entra em cena, eu tenho medo disso. Por que você tem medo que os olhos te olhem assim? Não, porque eu vou estar sendo comparada. Tá, você acha que é possível agradar a todos? Tem coisas que vão tirando peso das nossas costas. Primeiro, conversar com medo. Medo por quê? Quem é você, medo? Dá um nominho pro medo. A gente faz aula de teatro com medo. Bota o medo para conversar, dá voz pro medo. Ou eu sou o medo, eu não quero ir para lá, entendeu? Eu não quero ir porque as pessoas vão estar me em criticando. vez de E esconder aí isso, eu vou né? e Em converso, vez de calma. abafar isso, o contrário, vamos olhar para isso e trabalhar isso, né? Exatamente, não dá para esconder. Tem que encarar ele. Agora, tem recursos como a meditação, como uma respiração antes, é natural. Por exemplo, uma coisa que deixa mais nervoso. Qualquer pessoa que Aham. não é até ator, se chegar assim meio em cima da hora, a gente retém muito ar aqui. A pessoa, repara que quando alguém vai falar em público, que não está acostumada a falar, deixa eu aumentar a minha distância da câmera para vocês verem um pouco melhor. A Ela respiração usa fica muito ar aqui. curta. Sim, Ela tende a falar tudo. A respiração fica presa aqui, o que deixa sim. mais nervoso ainda. A pessoa vai levando, ela vai ficando com excesso de ar, em vez de fazer o contrário. Eu preciso estar aterrado. A primeira coisa que tem para me acalmar é realmente acalmar essa região.
as nossas emoções, por muitos anos, as pessoas ficaram achando que a gente tinha que cuidar da nossa cabeça, falar dos nossos pensamentos, dos nossos traumas, para cuidar das nossas emoções. Na real, cuidando, já tem uma série também de outras abordagens psicológicas que elas partem do corpo. Se eu acalmo o meu físico, ou seja, se eu tiro esse arzão daqui, respiro no meu umbigo, Você olha, só de eu acessa. falar, naturalmente eu já Sim. um outro lugar, porque o medo, a vergonha, ela é uma emoção, você fica tomado por aquilo. Quanto você mais alimenta e mais você fica repensando nisso, mais você realimenta o medo, que é uma coisa que os neurocientistas chamam de aspiral descendente. Em vez de você se livrar não, vou passar para outra, você vai se aprofundando nos pensamentos, se aprofundando e vai ficando cada vez mais nervoso. Então, respirar, né? Tem várias técnicas que você respira em 4 vezes, segura, respira em 4 tempos. Tem uma série de mecanismos que ajudam muito. Outra coisa é você ter clareza do que você vai falar. Muitas vezes o medo é insegurança, né? Fábio, depois se puder ir lendo Sim, eu eu não tô consigo lendo os muito ler comentários. Tem gente falando que é vejo o povo tá maravilhoso escrevendo isso de aí, dar me voz chama, ao tá? medo. Eu preciso dar voz ao Mas meu medo. As assim, pessoas estão interagindo. Muito legal, gente. legal, legal. Você estava falando que Onde é que eu tem que tava, hein? dar voz ao medo e que depois você tem que entender por que que você tem esse medo, conversar com esse medo. Ah, sim. Uma outra coisa. Quando eu tenho consciência do que eu vou falar, quando eu estou absolutamente claro do que eu vou falar, 50% dessa ansiedade já pode ir embora. Metade do medo das pessoas está em decorar o texto, em agradar. Agradar nem Jesus agradou a todos. Eu adoro essa. Quando eu descobri, quando me falaram, cara, nem Jesus agradou a todos. Então, se livrar do compromisso de agradar é primordial. Você tem que ter o compromisso com a seriedade do que você está transmitindo, ou se você está defendendo o seu cliente, Para participar da dominar o reunião, assunto, como a exatamente. Tati está falando aqui, entendeu? Isso é Porque te dá segurança, fundamental. né? Você saber o que você está falando, isso Saber te dá segurança, né? exatamente isso, porque a dúvida ela é aterrorizante. Né? Fazer um arco, a gente chama de arco dramático, né? Mas se eu vou fazer uma palestra, uma live, ou se eu vou falar durante 5 minutos ali, abrir o story e falar durante 5 minutos, eu tenho que ter mais ou menos um arco disso. Nem que você não decore, bom, eu vou começar aqui, o que eu quero dizer é esse miolo aqui para concluir aqui. Se fizer um papelzinho com 4 bolinhas dessa, já tira o furacão do medo um pouco, assim, Só para já você ter a ameniza. sequência do que você Outra quer coisa, você tem que fazer um comunicar, né? acordo com você mesmo. Exatamente. Você já tira um monte de ansiedade. E tem que olhar para o espelho. Tem que ter autocarinho, autocuidado, se olhar com amor. Sabe por quê? Que cada um é único. A gente pode falar o mesmo conteúdo aqui, exatamente o mesmo. Algumas pessoas vão achar a maneira que eu falei genial, algumas pessoas vão achar a sua maneira genial. Tá entendendo? Isso, então, assim, se a gente já tira isso, não é possível agradar todo mundo. E daí? É uma coisa que o tímido tem que investigar. Eu sou tímido ou eu sou orgulhoso? Não é fácil lidar com essa pergunta. Mas o quanto é timidez e o quanto é orgulho. O quanto eu não estou querendo me entregar e me mostrar. Por isso que o teatro fala tanto de autoconhecimento. E quando a pessoa se conhece, ela passa, na real, a gostar mais dela. Inclusive E aceitar mais os seus defeitos, né? Que todos temos, né? Em vez de ficar ali procurando defeito, ok, isso aqui eu vou melhorar, Exatamente. isso aqui é um fato, mas vamos trabalhar o que a gente tem de legal para trabalhar, e não ficar pontuando o que não é legal, né? A minha mãe tá mandando uma mensagem aqui para você. Exato. Você lembra que ela fez teu curso de não atores? E ela tá falando que Cacau, querido, me ajudou muito nas minhas aulas, nas minhas palestras, porque ela é palestrante, ela é professora, e agora ela tá fazendo gravação de aula EAD, né, ensino à distância, para a universidade que ela trabalha. Então ela dá essas aulas, grava vídeo e ajudou muito esse teu processo aí. Muito legal. Muito bacana. Que bom, Fábio. Então, Beijo, Cássia. Fábio, sabe uma outra coisa também porque dizem que o... Você travou? Você travou. Não, travou não. Assim, o que é primordial, também acho que já reduz muito o nervosismo, você tá mirado, aquilo que eu falei do arco, é no que você está fazendo.
Porque, na verdade, muitas pessoas entram em parafuso porque estão muito preocupadas com o que os outros estão achando da imagem delas no vídeo, por exemplo. Na verdade, e a mesma coisa, isso tem muito a ver com ator. Tem muito ator que fica pensando como que vai fazer a cena, como, e não no que está acontecendo em cena. O que é o meu objetivo? Se você está enquanto, vamos supor que você seja uma dermatologista, está vendendo seu peixe aí, tá? Mas você está com outras preocupações que não que você está falando, você vai desviar. Entendeu? Para isso você tem que ter concentração. E para isso tem Quer dizer, treino, é tem exatamente isso exercício. que Entendeu? é Você não pode exatamente ficar isso alimentando. que você relaciona, né? Que nós, enquanto atores, usamos para fazer uma peça, para, né, na cena, no nosso trabalho, qualquer pessoa pode usar se for direcionado corretamente, né? Porque isso que você fala do corpo, de você acalmar a respiração, por Exato. exemplo, a gente usa isso para poder chegar no corpo do personagem. A gente usa o físico para acessar aquela emoção, né? E o não ator pode fazer a mesma coisa, né? Para conseguir acessar o que ele precisa. É muito interessante isso. Ele tem que fazer. Ele tem que fazer o que eu chamo de preparação de campo. Né? Você tem uma cena dramática para fazer, você naturalmente, você não sai, se levanta dessa cadeira e sai fazendo uma cena dramática. Você lembra da história, lembra que a sua personagem está pé da vida porque Sim. aquele cafajeste te deixou e ficou lá de trelelê com a sua melhor amiga e você quer saber o que está rolando. Né? Você se prepara para aquilo. Agora, eu vou falar para uma plateia, não posso me levantar para falar, ou mesmo se eu vou fazer minha live, né? A gente precisa de um tempo de concentração, isso não é uma bobagem. Sabe? Tem música que me deixa num clima maneiro para começar a falar. Eu preciso estimular alguém na minha live? Qual é o babado do meu trabalho? E às vezes uma musiquinha no ouvido, cara, 5 minutos antes, baixa o monstro da ansiedade, você se conecta numa outra coisa e se conecta com o Sim, coração com o que você quer falar. sim. E não com o que estão E você pensando de vê, né? você. É uma Exercícios escravidão horrorosa. corporais, como você já citou, de concentração, técnica de memorização até, né? Que a gente usa para decorar texto, tudo isso de concentração, de respiração, tudo isso que a gente usa para os atores também é super importante se usar para quem não é ator e quer ter um resultado, né, de se colocar, de falar e tal. Isso é muito interessante, assim, a gente entender como isso pode funcionar para Exatamente. todo mundo, né? Que não é só para quem quer ser ator. Aham. Tem uma coisinha. Tem uma coisinha muito básica, muito primária, que a gente diz para o ator quando ele vai entrar em cena. Quem é você? O que está acontecendo? Por que você está em cena? Né? O que você quer? E essas mesmas perguntas têm que ser feitas, a gente tem que se fazer quando vai falar numa palestra ou vai fazer uma live. Bom, eu estou falando com quem? Quem é o meu público? Porque tem gente que fala de uma maneira tão infantilizada só porque está falando, fazendo uma explicação, que dá vontade de perguntar: o seu público é criança? Ou querem vender tanto peixe que começam a falar tudo assim. Tem um curso maravilhoso, que eu não vou dizer aqui o nome, porque eu vou falar mal da maneira que eles falam. O conteúdo deles é fantástico. Mas eles falam todas as coisas muito assim. Você não pode perder, porque há um mito em quem não é ator, que você tem que falar bem todas as falas, as sílabas, que você tem que sublinhar tudo, que você tem que mostrar energia. Você tem que estar preocupado, na real, com o que você está dizendo, com o objetivo do que você está dizendo. Quando você começa a cantar, é porque você, na verdade, está preocupado em vender e não em cantar. Mesma coisa com um ator que faz um teste, preocupado em passar no teste. Ele não vai passar. Não é fazer. Porque a preocupação dele está em Renato comunica a Isadora que o filho é dele. O foco dele tem que estar no que ele está fazendo. Para quem que eu estou falando? O que eu quero com aquilo? Isso tem que estar claro e tem que ser sucinto. Tem que ser resumido, né? As pessoas que fazem os próprios textos tendem a fazer textos longos. A gente presta atenção em 30%. O corpo fala. Não adianta eu falar o meu texto com enquadramento aqui. Oi, Fábio. Estou aqui lendo. Sim, sim. Tem muita coisa, assim. Por exemplo, uma coisa que é cansativo é isso das pessoas que falam tudo sublinhando demais todas as sílabas. E, na verdade, existem sílabas átonas e sílabas tônicas. Então,
impressionante. Quantos jornalistas falam tudo assim? Não é impressionante, é impressionante. Sim, isso faz toda a diferença. É. Isso leva a voz de quem está explicando mais pro agudo. Isso faz com que eu não sei porquê, mas eu não assimilo tudo que essa pessoa está falando. Lógico. Claro, aí fica aquela musiquinha que você tá prestando atenção, daqui a pouco você não tá mais prestando atenção em nada. É só aquela musiquinha que fica aquele tananã, 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 tananã na sua cabeça. Exato. E o conteúdo mesmo você perde, né? Então, é essa questão assim, de tom de voz, de como colocar a voz e de como pontuar, né, o que você está falando e do valor que você dá para cada palavra, em cada frase. Isso tudo que a gente usa, eu acho isso fenomenal, Cacau. Eu acho isso muito legal. E o duro de tudo isso é que é o seguinte, é que assim como o ator, acho que para uma outra pessoa normal, a gente aborda um monte de coisa e na hora H tem que esquecer de tudo que aprendeu. Na hora H, na hora do gravando, ou de falar, o que é esquecer de tudo? Claro, vamos com calma nisso que eu estou falando, mas assim, não pode nem pensar em técnica na hora. Na hora você só tem que pensar no que você está dizendo para quem. No seu objetivo, igualzinho teatro. Só que às vezes é beat a beat, é passo a passo. É muito comum as pessoas que não são do meio falarem muito rápido quando tem um texto qualquer decorado, porque elas querem chegar ao final. Querem se livrar daquilo, né? Inclusive, muitos atores fazem isso. Quer se livrar daquilo. Quando, na verdade, eu tenho que comprar o que eu estou falando com todas as forças. Seja de que profissão eu for. Né? Isso é legal. O conceito de fé cênica, eu acho que é muito interessante para quem não é ator. Estou adorando o exemplo você, dermatologista aí. Então, Fabiana é dermatologista, né? Ela tem que... Como se você... Deu uma travadinha. Você tem que ter clareza com quem você está falando. Travadinha. Voltou. Acho que sim. Deu? Você estava dando o exemplo da dermatologista, que precisa, de repente... Não, que tinha travado. Mas o que você falou agora? Mas voltou agora. Não, logo antes. Que eu acho legal essas ferramentas que a gente usa para atores, usar também para as pessoas normais. Para quem não é ator, era isso? Me perdi no exemplo da dermatologista. Olha só. Não, a gente estava falando sobre a pontuação das palavras, sobre se você saber o que você está dizendo. Foi pausa dramática, pausa dramática. Não era isso? Foi pausa dramática. Sabe o que é isso? É quando a gente se perde em cena. A gente gera expectativa, né? A paura da galera. E se eu esquecer o que eu tenho que dizer, não tem problema nenhum se esquecer o que tem que dizer. Eu estava indo num fluxo, perdi. Olhei para você, me distraí com um comentário aqui. Tá bom. Mas isso gera expectativa. Né? A gente tem que ter noção, se a gente está conversando com alguém, se a gente está fazendo uma palestra, a gente tem que gerar no espectador expectativa, senão ele é só público. Se eu não vou para a ponta da cadeira para saber o que está rolando, fica morno o negócio. Né? A gente estava falando disso da melodia, de como as pessoas falam tudo monotonamente. Então, o que as pessoas erram muito quando decoram um texto é que elas não falam o objeto da frase. A frase, o que a gente normalmente vai atrás da frase é o objeto, do que aquela frase está falando. E a pessoa, quando decora, ela dá ênfase a todas as outras partes de uma frase, menos ao objeto dela, por exemplo. Então, você é muito interessante. É um verbo de ligação, não serve para nada. Sim. Para quem está sublinhando o verbo é. Não é nada. Outra coisa absurda, que fica muito ruim e que é muito primário, que muita gente faz, é sublinhar todos os advérbios. Isso é muito importante. Nós todos gostamos imensamente. Fica insuportável. Por quê? Porque o advérbio, por si só... Sim, ele já faz isso. Você não precisa supervalorizar, né? Porque aí fica demais, né? Sim. Fica exagerado, fica insuportável. Entendeu? Amandinha, peraí, Cacau, só um minuto. Outra coisa muito Amandinha, Amandinha tá aqui. Me avisa aí quando tiver na hora, porque eu sou meio enrolada com esse negócio de Instagram e eu quero deixar a live salva.
A Mandinha vai me avisar. Porque Ah, tem pelo uma amor hora de que eu tenho Deus. que parar para poder salvar, que senão eu me perco. É, se salvar com mais de uma hora não rola, Assim, né? Não para poder salva. seguir um pouco mais das perguntas, porque a gente tem muita coisa para falar, tem uma coisa que eu Tá. acho que você já falou, né? O que tem de Pois é. parecido na maneira de um ator estudar o que pode ajudar um não ator, né? Que é mais ou menos isso que você falou, de trabalho de texto, de corpo, de voz, né? Além desse trabalho interno, né? Que você falou lá no início do medo. Eu tenho medo do público, do que as pessoas vão pensar, se vão me comparar. Você acha que isso pode diminuir? O que pode diminuir esse pavor? Você já respondeu essa pergunta. Aliás, o medo. É. Mochilinha do Ah, Jesus tá. me Estão agradou a mandando aqui eu levantar todos. minha câmera, eu não sabia. Tá. Exatamente. E essa questão do medo do público, uma vez eu li uma informação que fala que o medo de falar em público é o maior medo das pessoas, né? É maior que o medo da Pois morte. é. Impressionante isso. Entre os maiores medos. Que coisa, né? É. Porque é o medo do julgamento. É. Aí tem uma outra pergunta aqui, Cacau. Vocês têm uma capacidade especial de decorar texto? Tem truque para isso? Eu acho que você também já respondeu quando você fala que é o texto que trabalha, né? Mas mais ou menos. Acho que vale falar disso, sabe por quê? Tem alguma. Assim, a gente não tem. Eu não tenho nenhuma capacidade maior de decorar texto. Tem vários amigos que têm facilidade. E é uma coisa que a gente realmente ganha com algum tempo, mas, na real, o que existe primeiro, uma diferença entre memorizar e decorar. É possível decorar. Eu decoro a primeira frase, a segunda, a primeira, a segunda, a terceira. Agora, quando eu memorizo, eu crio uma relação de ideias entre as frases. É um trabalho, às vezes, até mais longo, mas que ele já me poupa o trabalho, que é de depois ter que me apropriar do que eu decorei. Eu já vou falando aquela frase da maneira correta, eu tenho que gostar do texto que estou falando. Mesmo que você, dermatologista, vá falar você está falando do seu trabalho. Tem que gostar das palavras que você escolheu, que você está defendendo. Gostar mesmo. Para que você possa defender. Você tem que. Eu só falaria essa frase dessa maneira, porque não há maneira melhor para eu falar. É um trabalho de autoconvencimento. Lembrei da fé cênica que eu ia falar na dermatologista, né? A gente tem que comprar frase a frase um texto. A gente está falando que as pessoas vão muito rápido até o fim, inclusive os atores querem se livrar logo de um texto. Não, 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 não. Tem que ir frase a frase, frase a frase. Depois, claro, você cria um fluxo nisso, né? Outra maneira legal de decorar é você mapear o texto. Fica claro quando você olha para a lauda o que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou botar em tópicos, né, de assunto. Porque o tópico de assunto, ele te ajuda a fazer capítulos. Então você subdivide. E outra coisa, e é braçal. Não dá para achar que vai decorar, quem não está acostumado, então, que vai decorar um texto em 1 hora. Cara, não decora. Decorar é decorar. É memorizar bem mesmo, a ponto de que nada possa te atrapalhar se você vai fazer uma palestra, por exemplo. Para que você possa ter a calma de dar branco. Deu um branco, você o consegue assunto antes foi esse, agora eu retomar. vou para esse. Isso que Beleza, você está não tem falando é muito problema. importante, porque se você se apropria daquilo que você está falando, se der um branco, você consegue retomar, é uma coisa natural, ok. Agora, se aquilo está totalmente decorado, cada palavra, cada vírgula, e você perde, a dificuldade de retomar quando se dá um branco é absurda, né? Exatamente. Aí que eu falo de uma outra coisa, que é os fins justificam os meios. Que é o seguinte, se o texto é seu, pode cortar, corta. Trocar a palavra na hora de gravar, porque mesmo a gente escrevendo o texto que a gente vai gravar, na hora de gravar, putz, tem que trocar a palavra. Então, assim, tem gente agora, dependendo do que, se você está defendendo o texto de um cliente, tem que ter esse acordo, o que pode sair, o que pode... Agora, sempre vale negociar com o cliente, eu acho, sabe? Porque é muito normal que a empresa, que as corporações, elas coloquem de uma maneira não coloquial, ou de uma maneira que você não falaria. Né? Fazem um artigo que, na verdade, é literatura, não é para ser falado. Então, vale trocar palavra, negociar para que aquilo fique da maneira mais macia possível, porque a gente está dizendo para uma audiência. Entendeu? O texto escrito é pura literatura dramática, né? Dramaturgia. Agora, se eu estou falando, nem que seja na reunião do Olha, a Michelle está falando, eu estou me identificando muito com essa live, que bom. A Anne falou que é a melhor live que ela já viu na vida, que bom! Oba, Anne, obrigado, divulgue.
Isso, gente, isso. Compartilha. Então, teve uma outra pergunta também de uma pessoa que falou aqui que passou e que eu lembro que era assim: tem alguma dica ou algum segredo para quem precisa falar em público? Acho que é meio tudo isso junto, né? Cara, são vários esses, são tudo isso junto, mas assim, mas o calma. Mas, né, conhecimento de causa do que você está falando, absoluta. Respira, calma. O público não é seu inimigo, tá? Mesmo o juízo de valor, se repara quando você está assistindo a palestra ou a aula de alguém. Mesmo que aquilo durante algum momento você ache ruim, na hora do cafezinho, aquilo deixou de ter a importância. Tem muito mais importância o julgamento que o outro está fazendo para mim. O outro é mais um pensamento que passou. Ah, isso aqui tá chato. Tá bem, nem Jesus agradou a Sim, todos. sim, foi a pergunta do Alexandre que a Mandinha falou. Entendeu? Se compromete com o que você está dizendo. Vai na sua premissa ou no seu propósito. Além do seu objetivo, do que você está falando, qual é o propósito por trás do objetivo? Eu posso vender, tem um exemplo que eu adoro, eu posso vender a panela. Um conjunto de panelas de 20 mil reais. Tá, o meu objetivo é vender as panelas. Mas o meu propósito é que as pessoas comprem uma panela que nunca vai soltar substâncias. Que nunca vai soltar substâncias que vão contaminar a família, que vai durar 30 anos. Então, se eu descubro um propósito por trás do meu objetivo, isso também me dá mais um advogado que vai defender uma causa. Cara, peraí, o que isso de fato, né? Quem que isso beneficia? Como isso beneficia? A gente tem que ter uma conversa com a gente, que é o diretor que faz. O ator não sai representando. Ele pega um bom diretor que bota coisinhas no ouvido dele. E se a gente vai fazer uma palestra ou vai falar na live e não tem quem nos dirija, é a gente mesmo que tem que conversar com a gente. Se autoempoderar, se gostar, dizer eu sou única. Não, só eu que estou vendo essa ruga aqui minha assim, eu estou vendo com um olhar muito mais malvado. Não, isso é real. A gente vê coisas na gente que as pessoas não veem, né? Isso é muito real. Você fala assim, nossa, eu tô com um fiozinho assim assado. Onde? Cadê? A pessoa não vê mesmo, mas a gente vê. Então, eu acho que isso que você falou aí é super importante, assim, de você... você falou isso no início, de você se entender, você se respeitar, você, né, se dar esse carinho, né, vamos dizer. E tem que se aceitar. Tem que. Se ficar entrando em conflito de não aceitação, porque se ficar alimentando eu sou uma porcaria, Lógico, eu sou uma porcaria, vai ficar uma porcaria. Porque eu lamento dizer, mas a câmera ela é muito sincera. A sua voz é como aparece no vídeo, a sua cara é como aparece no vídeo. O que você pode fazer é melhorar com uma luzinha, afastar. Tem uma série de coisas que ajudam, assim. Mas faz as fases com isso. Não, e a câmera, ela entrega tudo, né? Não tem como esconder. A pessoa está muito próxima a você, embora distante, né? Diferente do no teatro, de repente, quem senta lá atrás não vai ver os detalhes do ator, né? Você tem que estar na primeira fileira, e mesmo assim, dependendo do figurino. Agora, na câmera, não, né? Quando você tem que gravar uma aula, gravar uma palestra, fazer uma reunião, não tem muito jeito, né? Então tem que se aceitar. Sim, não, no teatro a pessoa ainda está sob a salvaguarda de estar por trás de um personagem, que não é o personagem. Agora aí vão falar, rapport, né? As palavras que entram na moda, rapport, que é empatia. Né? Mas como é que tem presença em cena? Como é que faz empatia? Como é que eu escuto? Tem que estar de fato, tem que haver, por isso que o teatro mexe com essas coisas mesmo, né? Tem que haver só vou ter empatia com você no momento que eu, de fato, conecto meu coração e a minha atenção a você. Eu só posso estar te ouvindo e ouvir o que você vai dizer se eu estiver com o meu corpo relaxado também. Muito diretor fala para ator, vocês têm que se ouvir em cena. Ou falam para o vendedor, você não está ouvindo o que seu cliente diz. Porque, na verdade, já está pensando no que quer dizer. Se eu estou pensando no que eu quero dizer, como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou trocando alguma empatia com essa pessoa? Estou preocupada com o meu próprio umbigo, não com ela. Qual é a necessidade dessa pessoa que eu quero vender esse produto? Eu quero saber mesmo qual é a necessidade. Não é ficar fingindo que quero saber, que estou interessado, então vou abrir minhas palmas da mão para frente, vou inclinar o meu corpo para fazer um monte de gestos que significam isso e aquilo. Isso aí,
ninguém, ela conscientemente a outra pessoa pode não sacar, mas inconscientemente alguma coisa soa esquisito na pessoa que está com isso. Então, de fato, como eu estava falando, às vezes um processo, por exemplo, de escuta, não é eu fazer uma força mental para prestar atenção, é eu relaxar o meu corpo. É o contrário, São coisas né? que ninguém sabe. É o contrário, eu prestar atenção, por exemplo, quando eu estou desatento ou quando eu estou desconcentrado. Primeira coisa, estou aqui falando com você, eu posso ser perfeitamente capaz de fazer isso. Estou falando com você e estou fazendo isso. Prestei atenção aqui no meu joelho, em como meu pé está apoiado no chão. Joguei o meu ar aqui, ó, um pouco para baixo, desci a minha voz. Voltei, aterrisei. Por exemplo, eu acho um conhecimento que eu acho maravilhoso para todo mundo é saber, pelo menos, qual é a composição dos elementos no mapa astral. A gente tem terra, água, fogo e ar. Normalmente isso diz aberto, e dá uma estudadinha. Ah, não acredito, não é questão de acreditar, é de compreender. E dá uma estudadinha. Porque pessoas com muito ar, como eu, tendem a ser aqui. A voz mais aguda. Eu tenho pouquíssimo, tenho 55% de ar, 12% de terra, 15% de água, uma loucura. 12% de água, 20% de terra, uma coisa assim. Por quê? Porque isso vai dizer muito também. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa que eu sou pouco aterrado, e preciso me aterrar de vez em quando, ou seja, falta terra no meu mapa, então, de repente, eu tenho que, durante as minhas apresentações, me concentrar de respirar um pouco aqui na região do meu umbigo, que isso naturalmente vai baixar o elevador. Eu posso estar falando com você e estar dando uma mini prestada de atenção na sola do meu pé. Porque só isso, eu já tiro o foco do zum, zum, zum. Será que ela está achando boa isso que eu estou falando? Será que essa live está agradando? Será que as pessoas estão me achando um idiota? Não, eu não posso pensar isso se eu, durante um minuto, precisei pensar em jogar o meu oxigênio no meu umbigo. Então, acabou o zum, zum, zum mental. Então, o que naturalmente eu tenho que dizer é que meditação, yoga, todas essas Porque coisas trazem ajudam você para o muito. momento, né? É Um pouco de mindfulness que você trabalha também, né? De trazer você para o momento, de você estar... E travou de novo. Claro. Voltou. De você estar naquele momento presente, né? Você não está nem pensando o que eu devia ter feito antes de vir para essa reunião ou palestra, sei lá o que seja, o que for, e nem pensando no que as pessoas vão pensar depois. Não, é você estar ali naquele momento focado na sua comunicação, no que você tem que dizer. Fábio, é a arte do presente. Tem um livro que se chama Arte do Presente, mas é porque a boa comunicação, como bom teatro, como bom ator fazendo a cena no audiovisual, é estar presente minuto a minuto, frase a frase, palavra a palavra. Isso não tem nada a ver com supervalorização de palavra, isso não tem nada a ver com falar tudo assim. Não. Mas, inclusive, inclusive a presença cênica, quando a gente, nossa, a pessoa tem uma presença, ela está dentro dela. Ela está comprometida com o que ela está falando. E, claro, em ajudar aquelas pessoas que estão ouvindo. Ela tem alguma coisa a oferecer para aquelas pessoas que estão ouvindo. Então, se ela para com zum, 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 a pessoa com presença, focada, né? Ela está com ar aqui. Ela está focada. Vou seguir aqui nas nossas perguntas. E se der um branco, o que fazer? Você já respondeu, né? Reunião com câmera. Você tem dicas? Já falou várias. Vou para Mas, ó. Essa pergunta aqui é bem legal, tá? Depois. Você falou um pouco, mas eu acho que você tem mais para falar. Olha, minha voz fica mecânica quando eu decoro, não sai espontâneo. O que fazer com isso? Interessante. É isso. Tem a ver assim com o que eu falei, mas isso, as pessoas batem muito nisso. Você tem certeza, quando a gente decora, é impressionante, né? As pessoas decoram e vão falando tudo aquilo que decoraram. É preciso, por isso que eu falo que memorizar é mais interessante. E parte a parte, frase a frase. Eu preciso. Se gravar é muito importante para ouvir como é que está a fala. E só se ouvir sem ver a imagem. Então aí começa a ver, eu estou acentuando as sílabas tônicas corretamente, sim ou não? As sílabas tônicas têm que estar acentuadas direito.
Tem lugares do Brasil que, de acordo com o sotaque, tem Aham. outra lógica de tônicas, mesmo que o Sim. português seja o mesmo. Então, você tem que falar de acordo com o que fala o seu público. A outra coisa, brincar de falar esse texto de diferentes maneiras. Bota uma música, fala ele devagar, como se tivesse. Bota uma música clássica tensa, fala ele devagar. Bota uma música animada, fala ele rápido. Descobre se você tem certeza da significação de todas as palavras. A gente cansa de descobrir em cena que está falando uma coisa mal, porque achava que determinada palavra significava tal coisa e, na verdade, não significa. Ou até significa, mas quando a gente vai estudar a palavra, a gente dá forma para ela. Né? A gente fala muito de Gestalt, que é uma palavra em alemão para forma. Né? Quanto mais eu leio, por exemplo, poesia, ficção, se eu vou falar sobre amor, se eu ler uns poemas antes sobre amor, não é que na hora eu vou ficar pensando no poema. Por isso que eu digo, é para fazer esquecer. Mas, naturalmente, eu vou dar uma outra propriedade, uma outra qualidade àquilo que eu estou falando, porque o meu campo, o meu inconsciente, ele está alimentado de significação. Então, sabe, quais são as palavras, qual é a palavra mais importante nesse trecho de 3 linhas? Qual é a principal frase? E dessa frase, qual é a principal palavra? Quais são as 3 principais palavras nesse parágrafo que não podem faltar? Qual é a única palavra nessa frase que é absolutamente importante? Eu estou dizendo o que essa frase está dizendo ou eu estou preocupado em dizer essa frase de uma maneira bonita? A ator adora cair nessa esparrela e quem decora também, porque está preocupado em ficar agradando a audiência. A audiência não quer Ela quer ter o conteúdo, sendo agradadinha. Né? Nem criando. Ela quer ter o conteúdo, né? Hã? Ela quer ter o conteúdo. É até claro, a pessoa é simpática, isso é agradável. Mas se a minha preocupação é mais em agradar, estou ferrado, não vou passar minha mensagem. Então, é aquilo que eu volto a dizer. Né? Tá cantando um texto, você está comprometido com cada frase que você está falando ou você está criticando? E aí tem exercícios na sílaba tônica, você jogar uma bola para baixo em cada sílaba tônica. Você tem uma série de exercícios que você faz com gesto para você dar essas formas. Você alimenta. Você tem que alimentar. Na verdade, Fábio, a, a, a comunicação está ligada à história de vida da pessoa também. Entendeu? A pessoa que se aprofunda pouco, de fato, Sim. fica pouco profundo. Mesmo que ela seja super especialista num determinado tema, o inconsciente, né, como eu falei, não é o tema só. As pessoas elas estão abrangendo a comunicação, o que ela está enxergando, o tom de voz, como é passado, quanto eu estou me importando com você. Se a gente se conecta de coração com o que a gente está fazendo, essas críticas todas caem. E, na verdade, o cantado é porque a pessoa está querendo manipular a maneira dela falar muitas vezes, de acordo com algo que ela considera ideal e que, na verdade, quando ela para ouvir, ela diz, não é isso que eu queria, não é assim que eu queria estar. Sim, Cacá, olha só, a falando. Mandinha tá me avisando aqui que já deu tempo, a gente tem que fechar, porque se a gente não fecha, eu não consigo salvar no Instagram, e tá todo mundo pedindo para deixar a live salva. Então eu vou te pedir uma coisa, ainda tem algumas perguntas super interessantes, não deu para fazer de todo mundo. Eu te mando no WhatsApp, você grava um videozinho para mim respondendo essas perguntas que faltaram? Que aí eu coloco nos stories, pode ser? Sem dúvida. Oba, eu quero eu mais também live quero, com você. prefere marcar outra? Então vamos, porque a gente tem tanta coisa pra falar, né? A gente vai falando. Pois é, assim, a gente não falou, galera, a gente não falou nada. Tem mais um monte de pergunta interessante aqui que eu acho que é legal, assim, eu queria responder de alguma forma. Então vamos marcar outra, tá? Então, gente, olha só, essa aqui, agradeço muito a participação de todo mundo, obrigada por todo mundo estar aqui esse tempo todo. A galera não saiu, que bom. Obrigada, Cacau. Eu amo seu trabalho, eu amo você. Você é incrível. Eu vou deixar a live salva aqui no Instagram do IAB e vou marcar mais uma com Cacau e aviso para vocês nos stories, combinado? Oba, eu que agradeço. Não sei quanto tempo você tem aí, mas eu que agradeço. Agradeço a todos vocês, Fábio. Te amo. Muito obrigado. Que admiração. É bom que de repente as pessoas podem mandar perguntas. A gente faz uma outra live respondendo.
E, Que eu ó, acho tá que dá saindo do pano pra manga forno um isso. curso com Cacau, muito legal. Fiquem ligados aí no Instagram do IAB, que a gente vai colocar ali. Todas essas dicas, elas vão lá, tá no curso online, tá bom? Beijo, gente. Obrigada, Cacau. Maravilha, Boa Eva! noite. Beijo, obrigado. Beijão, Um beijo, foi valeu. um prazer. Tchau, gente.